Oi, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Mister Soluções na área, Mister Mentorias, Mister Motors, Mister o que você quiser. Eu sou, nesse momento, o Mister Prosperidade. Eu quero falar para você sobre a jornada da prosperidade. Eu quero que você desfrute de uma vida de qualidade. Da mesma forma que eu quero desfrutar dessa vida de qualidade e tenho percebido sinais na minha vida, tenho percebido melhorias na minha vida, tenho percebido oportunidades na minha vida, eu tenho compartilhado uma série de lives e eu quero continuar. Eu comecei anteontem a falar sobre a jornada de prosperidade que Deus demonstra para nós. Se você quiser chamar de universo, você chama, mas eu estou colocando Deus porque realmente eu estou falando da palavra de Deus. E eu comecei a falar sobre a jornada de retorno do povo de Deus, o povo hebreu, que estava escravizado no Egito, e o Senhor decidiu levá-los de volta para Canaã. Canaã é terra que mana leite e mel. Canaã é terra de prosperidade. Canaã é terra de relacionamento com Deus. Canaã é terra onde você vive sob a bênção de Deus. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, uma terra completamente idólatra. E deixa eu abrir um parêntese aqui para te falar. Idolatria é a pior desgraça que existe no universo. Tudo que você pensar em relacionamento com qualquer ser que não seja o Criador é idolatria. Eu fiquei triste essa semana de receber um pedido de oração de uma pessoa que é cristã, que mora no Rio Grande do Sul, pedindo oração para que todo cristão ore para que o Senhor esteja agindo naquele lugar, que está vivendo talvez a maior catástrofe do Brasil, mas pedindo oração não por alimento ou por coisas, pedindo oração pelo sentido espiritual. E eu nunca imaginei ouvir o que eu ouvi, mas eu ouvi dizer que o Rio Grande do Sul é pior do que o Nordeste, pior do que a Bahia, no sentido de religiões que não tem nada a ver com Deus, religiões que não são cristãs, religiões que se conectam a espíritos diferentes. E eu não estou aqui para falar de nome de religião, eu estou aqui para falar que pessoas idólatras sofrem consequências horríveis. Fecha parêntese. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, e falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Uma terra que emana leite e mel. Uma terra onde você vai prosperar. Uma terra onde eu vou fazer de você um grande referencial para todas as nações da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a proposta que Deus fez para Abrão. E porque ele creu no coração e obedeceu a direção, Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de uma multidão, porque Abrão é pai da altura, ele era muito grandão. Pai de uma multidão, quer dizer, pai de muitos filhos. E Abraão, por obedecer, por aceitar a proposta, por viver na direção do Senhor, teve o seu nome mudado. Eu te pergunto, seu nome já foi mudado? E aí, Abraão viveu na terra de Canaã, conquistou aquela terra, mudando o seu arraial e fazendo aliança com reis. E deixa eu te falar, quando Abraão morreu, Isaac, seu filho, o filho da promessa, o filho de Sara, o filho que nasceu por milagre e não por arranjo natural, porque o povo árabe, eles são descendentes de Ismael. Ismael é o filho de Agar, o filho da escrava. Eu não tenho nada contra a escrava, mas Ismael é o filho do arranjo natural
é o filho da árvore da ciência, o filho que Sara, por ser estéril e já tinha lá a sua idade avançada, 70 anos, encontrou uma forma de fazer o seu marido ter o seu descendente. E aí combinou com H: você é minha escrava, então o que nascer da sua barriga é meu. Você vai parir sobre as minhas pernas, sentada no meu colo, e esse bebê vai sair por entre as minhas pernas. Isso é um ato legalizando que esse filho é meu. Foi essa a estratégia de Sara. Deu ruim. Deu ruim porque quando Deus cumpriu a sua promessa fazendo nascer Isaac, Ismael já estava grandinho, e aí começou aquela ciumeira de criança, filho mais velho com filho mais novo. E aí Abraão teve que obedecer Sara e mandar H com carta de alforria e o seu filho embora. Mas depois disso, Isaac passou por uma fase difícil, seca na terra. E ele falou: vou para o Egito. Começa a pegar a chave aí, tá? Vou para o Egito. Vamos beber água, gente? A minha proposta, quando eu faço live, é beber 1 litro d'água durante a live, para incentivar você a beber água. Porque a água é saúde. A água é vida abundante. Isaac falou para Deus assim: Senhor, eu estou indo para o Egito. Deus falou: não vá. Ele falou: como assim? A seca vai matar todo mundo. Deus falou: planta. Planta na terra que eu vou te abençoar. Isaac plantou na terra onde ele estava durante a seca. E a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes o normal. 100 vezes o normal quer dizer, 100 vezes o normal quer dizer, se ele colheria 10 sacos, ele colheu 1000 sacos. Deus deu a ele a colheita de 100 anos em 1 ano de seca. Eu me lembro quando eu estava morando nos Estados Unidos e eu falei que eu voltaria para o Brasil. Muitas pessoas falaram: você é louco. Eu falei: por quê? Eles falavam assim: como que você vai deixar um lugar como esse para voltar para o Brasil? Eu falei: eu creio no Deus que enriqueceu Isaac na seca. Se eu estou indo para o deserto, o nosso Deus pode me enriquecer no deserto. Eu reconheço que eu não sou bom em nada. Tudo que Deus colocou na minha mão é por graça e misericórdia. Eu tenho algumas habilidades que Ele me deu. Mas hoje, com toda essa audiência que eu tenho, tem gente que está lá e está me elogiando, está me aplaudindo. Sabe por quê? Porque com a audiência que eu tenho, se Deus me der graça e sabedoria, eu vou prosperar muito mais do que quem está lá se matando de trabalhar. Porque o povo que está lá, de fato, é escravo. Eu conheço um cara que está lá, e esse cara é tão rico que ele tem tipo umas 150 casas no Brasil. Mas ele é um cara tão pobre que ele é capaz de chegar no McDonald's para comer uma salada. E uma salada, eu diria assim, isso é história que eu ouvi da boca do irmão dele, tá, gente? Uma salada que custa tipo $2,40 com frango, custa R$1,20 sem frango. Aí ele pede uma salada de R$1,20 sem frango e um McChicken que custa 99 centavos. Aí tira o frango do McChicken e coloca na salada, economizou 30 centavos. Isso é a glória para a pessoa. O cara ganha uns $100 mil por mês. Ele precisa fazer esse tipo de coisa? Não. É porque virou escravo. Escravo do mamão, escravo do dinheiro. Então deixa eu te falar. As pessoas que vivem escravas do dinheiro, qualquer lugar do mundo ela vai ser escrava. Mas uma pessoa que vive a prosperidade de Deus, em qualquer lugar do mundo ela vai prosperar. Porque não é o lugar que faz a diferença.
é a unção, é o sinal. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O sinal. O sinal de Deus na minha vida e na tua vida é o que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Aí eu te pergunto, qual é o sinal de Deus na tua vida? Vamos falar de Moisés. Moisés, ele encontrou-se com Deus no deserto, depois que já se considerava nada. A Bíblia diz que quando Deus apareceu para Moisés na sarça, ele observou depois de um tempo que aquela sarça não se consumia, porque é normal uma sarça pegar fogo no deserto, gente. Eu vi sarça, eu estive em Israel. A sarça é um arbusto muito seco, gravetos muito secos. E o calor no deserto é muito alto, muito grande. E de vez em quando acontece a combustão. Aquele graveto se aquece tanto que ele começa a virar carvão. E aí começa a sair a fumaça e sai a labaredinha de fogo, a faísca. E a sarça incendeia. E rapidamente ela se consome. E acabou a sarça. Acontece que Moisés viu uma sarça pegar fogo, mas depois de um tempo ele olha para aquela sarça e a sarça continua queimando. E passa mais um tempinho, ele olha para aquela sarça e a sarça continua queimando. E a Bíblia diz que a sarça ardia, mas não se consumia. Aí Moisés falou, tem alguma coisa diferente naquela sarça, eu quero saber o que é isso. E aí Moisés foi lá. Quando Moisés estava caminhando na direção da sarça, ele ouviu a voz de Deus, dizendo, Moisés, Moisés, tira a sandália do pé, porque o lugar onde você está é terra santa. Moisés tirou a sandália do pé, se prostrou diante do Senhor e Deus falou com ele. E aí Deus falou para ele assim, Moisés, chegou a hora. O clamor do meu povo no Egito está intenso e eu decidi atender. E agora você vai lá para libertar meu povo. E Moisés falou, Senhor, o senhor está de brincadeira comigo, né? Quando eu tinha 40 anos, que eu sabia lutar, que eu sabia todas as leis do Egito, que eu sabia toda a ciência, que eu conseguia fazer tudo. O Senhor não me ajudou, não me usou. Agora que eu não sei mais nem falar, fiquei gago. 40 anos, pastor de ovelha no deserto, ouvindo só bé, bé. Como é que você não fica gago? Você não conversa com ninguém, você não tem relacionamento com pessoas, você não tem oportunidade de trocar expertise, experiência com ninguém. Você esquece tudo. Quando Moisés se considerou nada, Deus falou, agora tu tá pronto, cara. É impressionante, gente. Oi, filhão, tudo bem? Deus te abençoe, te amo. Sabe, quando você se considera bom, você não presta para ser usado por Deus nas coisas sobrenaturais. Mas quando você se considera nada, você está do jeito certinho para Deus usar. Então, quando você e eu estivermos prontos, quer dizer, vazios de nós mesmos, é a hora que Deus começa a usar. E aí Deus vai colocar um sinal em você. O sinal que Deus colocou em Moisés era diferente do sinal que ele adquiriu no palácio. O sinal que ele tinha no palácio era sinal de cultura, de força, de destreza. Ele saiu para ver o seu povo, o povo hebreu, encontrou um egípcio maltratando e foi lá reclamar, e o egípcio brigou com ele, ele matou o egípcio e enterrou na areia. E aí foi descoberto, ele teve que fugir. Mas não era esse o sinal que Deus queria que ele manifestasse. O sinal que Deus queria que Moisés manifestasse, e ele se tornou um referencial nisso, era mansidão. Moisés se tornou o homem mais manso da terra, segundo a Bíblia. Como que Deus amansou Moisés? Lidando com gente ruim, gente murmurador, gente barulhento, gente reclamador, gente encrencada, gente com mentalidade fraca, gente escrava. Moisés foi amansado por Deus, lidando com gente que não tinha uma mentalidade proativa.
Eles reclamavam porque Deus dava o pão que vinha do céu e a carne que vinha do mar, codornas. Onde é que você já viu o mar produzir codorna? O vento trazia do mar a carne para eles comerem. Deus sustentava eles no deserto. Mas o povo reclamava. E Moisés ficava irritado. É assim que ele foi amansando. Qual é o sinal de Deus na tua vida? Existe um sinal que Jesus veio para colocar em todos nós. Esse sinal se chama prosperidade. Esse sinal se chama vida abundante. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante é um sinal peculiar de todo cristão, de todo filho de Deus. Está escrito na palavra assim: as nações vos chamarão bem-aventurados. Isso quer dizer o quê? Os estrangeiros reconhecerão que eu e você somos prósperos. E prosperidade não tem a ver só com dinheiro, tá? Não mistura as bolas. A definição de riqueza para um judeu é diferente da definição de riqueza para um brasileiro. Você sabia disso? Um brasileiro acha que ser rico é ter muito dinheiro. Um judeu acha que ser rico é estar contente com o que você tem. É claro que você não vai se contentar passando fome, com a tripa dando glória. Sabe aquela hora que a tripa está correndo uma atrás da outra e faz aquele barulho, parecendo que está dando glória? Você não vai se contentar com morar num barraco. Você não vai se contentar com seus filhos andando com um chinelo, como eu já vi muito quando eu era criança. E também vi ali na África, aquele chinelo havaiana, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tô calçado com chinelo havaiana. Sabe quando a pessoa é muito pobre financeiramente, ela usa o chinelo até furar aqui, ó. Você já viu o chinelo? Alguém aí já viu um chinelo furado no calcanhar? Por quê? Porque a pessoa, ela usa, acaba o chinelo, começa a encostar o calcanhar no pé e ela só deixa de usar quando Deus der bom tempo para comprar uma outra percata, como diz o povo lá da minha terra. Uma percata havaiana. Deixa eu te perguntar, qual é o sinal que existe na sua vida de que você é um filho de Deus, uma filha de Deus? Você é próspero, você é feliz, você é alegre, você é proativo, você é alguém que tem uma marca. Moisés tinha algo que ele usava para produzir os milagres. Era um bordão, era um cajado. Digamos que isso aqui seja o bordão que Moisés usava. No deserto, gente, todo mundo precisa de uma terceira perna. E as pessoas usam uma vara, um cajado, um bordão para se apoiar quando tropeça. Se você tiver na mão um cajado e você tropeçar um pé, você se segura de pé com aquilo ali. É por isso que o povo usa. E aí o pastor de ovelha, ele usa o cajado que tem aquela ponta virada assim, ó. Se a ovelha está indo numa direção que ele quer pegar, por exemplo, está caindo no barranco, ele enrosca no pescoço assim, ó, e puxa. Agora deixa eu te perguntar, qual é o sinal que você carrega de Deus? Você é alguém sorridente? Você tem um sinal de alegria? Você tem um sinal de proatividade? Quando eu me mudei para os Estados Unidos, o meu filho aceitou ir para lá. E quando ele chegou lá, alguém chegou para mim e falou: cara do céu, esse seu filho é muito trabalhador. Eu falei: graças a Deus, o meu filho realmente é muito trabalhador. Não arrega de nada. Eu lembro que nós fomos fazer um serviço lá, gente. A gente teve que quebrar uma mureta de concreto, que é igual esses guarda-reio que tem aqui no Brasil. Tinha mais ou menos assim 1 metro de altura, mais ou menos em cima 20 centímetros de largura e embaixo uns 40, 50. A gente cortava aquilo com uma serra e depois quebrava com um martelete. E meu filho na época tinha 18 anos. Acho que 18 anos. Mas não arregou. Grudou no martelete e o pau torou e trabalhava igual eu. Eu com 30 e... Caramba, quantos anos eu tinha quando fui pra lá? 37, 40. Eu fui em 2017.
E quando ele foi 2018. Sou de 71. Então eu já tinha 37 anos. Eu estava forte. E meu filho se espera de um adolescente, de um jovenzinho que gosta de tecnologia, que gosta de outras coisas mais suaves. Mas por incrível que pareça, ele não aceitou nem o comércio. Não, pai, eu quero é construção. Fechamos a oficina e fomos para a construção. E hoje ele é um grande profissional. Parabéns, graças a Deus. Mas as pessoas falavam para mim, rapaz, seu filho é muito trabalhador. Graças a Deus. Tem um sinal, tem uma marca. Agora eu te pergunto, qual é o teu sinal? Moisés recebeu do Senhor algo que iria produzir os milagres, o bordão. Deus falou, o que é que você tem na mão, Moisés? Ele falou, eu tenho um cajado. Então joga no chão. Ele jogou, virou uma cobra. E Deus falou, agora pega. Ele falou, Senhor, a única coisa que eu tenho de patrimônio é um cajado. O Senhor tira de mim, faz virar uma cobra. Agora o Senhor quer que eu pego? Quer dizer, aquilo que eu tinha, que me ajudaria, agora é a ferramenta que pode me matar? Tem hora que Deus, ele faz umas coisas que a gente não compreende, né? Mas quando ele pegou a serpente pela cauda, voltou a ser o cajado dele, o bordão dele. E aí, com aquele bordão, ele produziu os milagres. No momento que ele tocou o bordão na água do rio Nilo, toda a água do Egito, não só a do rio, se tornou sangue. Foi a primeira praga, o primeiro sinal que Deus mandou Moisés produzir. E foram 10 os sinais, as pragas, para fazer com que Faraó, através da mão forte do Senhor, liberasse o povo para ir embora, para ir para o deserto, caminhar. Egito, lugar de escravidão. Deserto, lugar de transformação. Canaã, lugar de prosperidade, de vida abundante. Faraó não queria libertar o povo do Egito. O Egito aponta para o mundo. Faraó aponta para Satanás. Pessoas que estão escravizadas no mundo só vão ser libertas com mão forte. E aí eu vi aquela mensagem de alguém pedindo oração pelo povo do Rio Grande do Sul, pela igreja do Rio Grande do Sul, pelos cristãos do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo demais perseguição e resistência contra o evangelho. Por quê? Por incrível que pareça, eu não acreditava nisso. Agora eu acredito, porque foi uma pessoa cristã que me falou. A pessoa me falou que a religiosidade lá, sem ser cristã, sem ser buscando a Deus, é pior do que na Bahia. A Bahia se chama a terra de todos os santos. Você vai lá, o ACM fez um lugar lá com todos os orixás que ele pôde fazer lá, como uma estátua para cada um. Você sabe o que quer dizer os orixás? Eu não estou aqui para falar disso. Eu quero dizer que você precisa carregar uma marca, um sinal da unção de Deus na sua vida. E não uma marca carnal como Moisés carregava. Moisés carregava uma marca de força física. Moisés carregava uma outra marca de ciência. Ele foi criado na maior escola, na melhor escola da sua época. O Egito era o império que dominava o mundo na época. Moisés, ele sabia de astrologia, de economia, de administração, de luta, de tudo Moisés sabia. Mas nada disso foi útil para libertar o povo de Deus que estava escravizado. Isso quer dizer, as tuas habilidades naturais e as minhas habilidades naturais não vão servir para libertar pessoas. O que vai servir para libertar as pessoas do mundo, do Egito, das garras de Satanás, é a marca que Deus colocou na tua vida e na minha vida. Eu quero te falar, a marca mais importante que pode existir na vida de um cristão é o amor. É o amor. O maior de todos os dons. O maior de todos os mandamentos. Alguém pediu para Jesus resumir os mandamentos. Ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E está escrito na palavra que se as pessoas nos virem amar como Cristo amou, elas reconhecerão que Cristo é o Filho do Deus vivo.
Então, quando você e eu decidirmos amar as pessoas de graça, porque amar recebendo retorno é fácil. É fácil você investir na vida de alguém quando você tem expectativa de retorno. É fácil você investir na vida de alguém quando você sabe que a pessoa vai te retornar. Mas isso é contrato. Isso é contrato. Uma via de mão dupla. Deus não trabalha com base em contrato. Deus trabalha com base em aliança. E aliança é um compromisso unilateral. Eu me comprometi a ser fiel à minha esposa até a morte. Enquanto eu for um homem de aliança, eu preciso ser fiel à minha esposa até a morte. Agora, se eu me tornar um homem de contrato, aí eu vou olhar e falar assim, ela não merece mais essa fidelidade. E aí eu vou lá fazer as besteiras da vida. Mas enquanto eu guardar no meu coração que eu fiz uma aliança, e você olha para um anel que representa uma aliança, ele não tem nem começo nem fim. Ele é fundido. Quer dizer, ele é algo sem fim. Aliança é algo sobrenatural. Contrato é algo natural. Você vive baseado em aliança ou você vive baseado em contrato? Você tem o sinal de uma aliança com Deus, ou você é do tipo que faz contrato com Deus? Senhor, se o Senhor me abençoar, eu faço tal coisa. Esses dias eu ouvi uma piada engraçada. Diz que um certo advogado estava chegando no fórum e ele estava quase atrasado para uma audiência. Ele precisava entrar rápido. Oi, Miro, tudo bem, primo? Seja bem-vindo. E aí ele fez uma oração bem rápida. Falou assim, Senhor, se o Senhor preparar uma vaga para mim, aqui na frente do fórum, para eu entrar e não perder essa audiência, eu vou largar de fumar, de beber, de xingar, de trair minha mulher, eu vou me tornar um homem fiel ao Senhor. Ele acabou de falar a oração, apareceu a vaga bem na frente dele, um carro estava saindo, ele falou, não precisa mais não, senhor, já achei. É muita falta de caráter, né? Uma pessoa fazer uma oração desse jeito, e na hora que o milagre acontece, ele fala, não precisa mais não, senhor, já achei a vaga. Deixa eu te falar, será que você não faz isso também de vez em quando? Será que eu também não faço isso de vez em quando? Deixa eu te falar outra coisa, você tem que saber disso. Enquanto você não falar uma palavra, a palavra é tua escrava. Depois que a palavra saiu da sua boca, você se tornou escravo da palavra. Por quê? Porque Deus criou o homem imagem e semelhança. E ele falou, eu e a minha palavra somos um. Se você não é uma pessoa de palavra, você está determinando que o seu valor é muito pequeno. Se a tua palavra não vale uma cibalena, como diz o povo lá da minha terra, o Miro sabe o que quer dizer esse termo, você também não vale uma cibalena. Se você não é capaz de sustentar aquilo que falou, sentado, quando você estiver de pé, você está dizendo para todo mundo saber, sou diferente de Deus. Eu me pareço mais com o Sméagol do que com Deus. Sabe o Sméagol? Aquele trenzinho asqueroso, feioso lá do Senhor dos Anéis? Aquilo ali é o ser humano longe de Deus, desfigurado. Eu quero todo poderoso, aquela coisinha asquerosa, parece um trem que veio a furo. Não nasceu, o Sméagol não nasceu, ele veio a furo, é um berne, é um negócio horroroso, sei lá. Aquilo ali é o ser humano que se voltou completamente para algo que não é a vontade de Deus, que vive focado apenas
enriquecer, ou apenas em satisfazer a carne, ou apenas em fazer mal para as pessoas, ou apenas sei lá o que. Pense aí em alguma coisa. Uma pessoa desfigurada da presença, da imagem do Criador, da essência do Criador. Se parece com o Sméagol. O Miro está falando que está em Rio das Ostras, o sinal dele lá é ruim. Ok, Miro, fica tranquilo. Eu quero te falar que o sinal de Deus na minha vida e na tua vida, o maior deles tem que ser o amor. Ontem eu fui no velório e ontem, antes do velório também, eu fiz uma live. Faleceu uma tia da minha esposa, a tia Mari. E eu falei no velório. E quero que você entenda isso. A Bíblia diz que é melhor ir na casa onde há luto do que onde há festa. Por quê? Porque ali, onde tem luto, os vivos aplicam essa situação ao seu coração. Olá, Erandi, bom dia, tudo bem? Quando você está numa casa onde há luto, você aprende muito mais do que quando você está numa casa onde tem festa. Na casa onde tem luto, você aplica ao seu coração. E se você não aplicou ainda, eu quero que você aplique. Você está pronto para aquele momento? Você está pronto para quando sua senha for chamada? Se o Senhor chamar a tua senha hoje, você sabe para onde vai? Você tem certeza no seu coração de que você vai encontrar com Deus? Se você não tem certeza, eu sugiro que você aceite Jesus como Salvador, porque todo salvo, quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem certeza que vai morar no céu, que vai se encontrar com Deus e vai permanecer na presença do Senhor. Não vai encontrar com Deus só no juízo final para ser lançado no lago de fogo. Ah, mas Deus vai jogar alguém no lago de fogo. Não, é você que vai se jogar se você não aceitar Jesus. Porque o único caminho para viver a eternidade com Deus é Jesus. Depois que saiu do Éden, Deus deu o livre-arbítrio para o homem decidir se ele queria conviver eternamente com Deus ou não. Infelizmente o homem escolheu não. Deus passava todo dia no Éden para bater papo com Adão. Todo dia ele fazia uma consultoria. E ele falou: Adão, de toda árvore que tem no jardim, digamos que isso aqui seja o jardim, toda árvore que tem no jardim, Adão, você pode comer, e a árvore da vida. Quer dizer, come rápido a árvore da vida, cara. Presta atenção, a Bíblia diz que ele descuidou. O que aconteceu? Ele descuidou de novo. Deixou a cobra chavecar a mulher. Ele não prestou atenção nas amizades da mulher dele. E aí a cobra convenceu Eva de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. A ciência do bem e do mal fala do que é certo ou errado. A árvore da vida fala do que é a vontade de Deus ou não vontade de Deus. Porque muitas vezes o certo não é a vontade de Deus. E às vezes o errado é a vontade de Deus. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo ruim aqui para você talvez até me julgar. Ou julgar a palavra de Deus. Quando o povo de Deus estava voltando do Egito para Canaã, libertado ou liberto da escravidão de Faraó, houve um povo chamado Amalequitas que fizeram uma gambiarra, uma malandragem, se vestiram de pano de saco e pegaram um monte de pão velho e enganaram Josué, dizendo: nós somos de uma terra longínqua, nós estamos caminhando para encontrar vocês, porque nós ficamos sabendo que vocês são abençoados de Deus e nós queremos fazer uma aliança com vocês para que vocês nunca prejudiquem a gente e a gente nunca prejudique vocês. E esse povo fez aliança, Josué fez aliança e descobriu que aquele povo era logo ali da frente. Mas Josué fez uma aliança e não poderia quebrar a aliança. Josué era um homem de Deus, um homem de aliança. E esse povo atacou o povo de Israel na retaguarda, onde estavam os velhos, as crianças, os indefesos, e matou muita gente. E Deus se irou contra os amalequitas e falou: Moisés, escreve
escreve, Moisés, eu vou exterminar os amalequitas da face da terra. Vou acabar com todos eles. Deus falou para Moisés. E aí chegou um dia, lá na frente, quando Saul era o rei. E Deus falou: Saul, hoje chegou o dia que eu vou exterminar Amaleque na face da terra, os amalequitas. E aí Saul foi lá, venceu a guerra, exterminou os amalequitas. O que eu quero dizer com isso para você é que a vontade de Deus nem sempre é o certo aos nossos olhos. E às vezes o certo não é a vontade de Deus. Então para nós não é certo matar. E Deus mesmo falou: não matarás. Mas porque aquele povo foi traíra e prejudicou o povo de Deus, Deus decidiu que aquele povo tinha que acabar como praga. E aí o que aconteceu? Saul venceu a guerra e guardou o rei como troféu, um tal de Agag. E aí o profeta Samuel, aquele que foi usado por Deus de uma forma excelente, o maior de todos os profetas, porque ele foi usado como profeta, unção de rei e unção de sacerdote, igual a unção que havia em Jesus. Samuel teve que terminar o serviço e matar o rei Agag. Como assim um profeta de Deus? Como assim um homem de Deus teve que matar alguém? Deus mandou. Se Deus mandou, obedece, porque obedece quem tem juízo. Então, a árvore da ciência do bem e do mal é o que é certo e o que é errado. A árvore da vida é o que é a vontade de Deus e que não é a vontade de Deus. Entenda que muitas vezes você vai fazer a vontade de Deus e para você não está certo. Por exemplo, talvez Deus um dia vai usar você para dar um dinheiro para alguém que você julga que aquele alguém não merece. Mas Senhor, essa pessoa é um preguiçoso, é uma preguiçosa, não gosta de trabalhar. E Deus fala: entrega. Você vai lá e entrega. Mas às vezes algum dia você vai dar dinheiro para alguém que não é a vontade de Deus, você vai atrapalhar a vida dessa pessoa, porque dar dinheiro para alguém, não sendo a vontade de Deus, essa pessoa pode estar se perdendo com esse dinheiro. Muitas vezes nós damos esmola para alguém e prejudicamos a vida dessa pessoa. Oferta, presente. E muitas vezes nós deixamos de entregar porque achamos que vai prejudicar e pecamos, porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Agora, como é que eu vou saber a hora certa de dar ou de não dar? Pergunta para Ele. Pergunta para o Senhor. Conversa com Ele no seu coração e no espírito, na sua intuição. Você vai saber se é ou não a vontade de Deus. É na intuição que você sabe. Mas como saber através da intuição, mister? Nosso espírito tem 3 funções. Intuição, consciência e comunhão. É na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus, que você afina os 2 instrumentos, chamados intuição e consciência. Quanto mais comunhão com Deus, mais percepção espiritual. Quanto mais comunhão com Deus, mais percepção do que é vontade de Deus ou não vontade de Deus, do que é certo ou errado. Na consciência, você sabe que vai errar ou você sabe que acabou de errar. E na intuição, você percebe que vai acontecer um perigo e evita. Você percebe qual é a vontade de Deus e faz. Você percebe o que não é a vontade de Deus e não faz. É na intuição. Por que nós erramos? Nós erramos porque nós não temos intuição suficiente para perceber todas as coisas. Simples assim. Quando nós temos uma intuição aguçada em Deus, como um instrumento afinado, a nossa vida prospera indefinidamente. Todas as áreas da nossa vida.
Eu não estou falando para você que sobem todas ao mesmo tempo. Não, a nossa vida é mais ou menos como um barril feito com madeiras, com ripas. Um barril tem um fator mínimo. Às vezes tem uma ripa aqui, ó, esse dedinho aqui, ó, tá menor. Aí você investe no fator mínimo. Aí o outro ficou menor, você investe no fator mínimo. Aí chega uma hora que você cresceu em todas as áreas e sempre vai ter fator mínimo para você trabalhar. Mas você está crescendo em todas as áreas. Você só percebe isso através da intuição. Se você não tem comunhão com Deus, se for mulher, até tem a intuição, que é o sexto sentido. E o sexto sentido é uma miniatura da unção do Espírito Santo. É só uma miniatura. Da mesma forma que... Bom dia, Elza. Da mesma forma que a força do Espírito Santo, ela é exponencialmente maior do que a adrenalina na nossa vida. A adrenalina no nosso corpo é uma amostra grátis da força do Espírito. Tem uma palavra na Bíblia que diz que o profeta Elias, velho, correu mais do que os cavalos de Acabe. Você já pensou um homem com 65 anos, mais ou menos, sair da montanha e correr e chegar na cidade mais rápido do que quem saiu primeiro que ele? E quem saiu primeiro que ele era o rei. E o rei estava montado nas suas carruagens, nos seus cavalos. E cavalo de rei não é pangaré, não é jumento, é cavalo de verdade. Pois a Bíblia diz que Elias falou para Acabe, vai embora porque vai chover. E ele foi embora. E Elias ficou lá orando. 7 vezes ele orou. E na hora que ele viu o sinal do tamanho da mão de um homem, a Bíblia diz que ele saiu correndo e chegou na cidade primeiro do que Acabe. A unção traz a força na vida de alguém que está cheio. Sansão venceu 1000 homens com uma queixada de jumento. Por conta da unção. E todos aqueles que estão cheios da unção fazem coisas sobrenaturais. A questão nossa, gente, é que falta comunhão com Deus. Falta o sinal. E o que eu quero dizer para você nessa palavra de hoje é que a prosperidade exige um sinal. E o sinal que você precisa ter é um sinal que vem do Espírito. O maior deles é o amor. Mas você pode ter um outro sinal chamado fé. Você pode ter um sinal chamado mansidão. Você pode ter um sinal chamado benignidade. Você pode ter sabedoria. Você pode ter ousadia. Você pode ter tantos dons que Deus pode colocar na sua vida, que vai fazer você prosperar indefinidamente quando você anda na direção do propósito. Porque Deus não prospera ninguém no lado contrário que não for para o propósito. Prosperidade e propósito andam juntos. Pega esse código aí. Você vai prosperar na medida que você está andando na direção do propósito. E qual é o propósito? Eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida, mas você deve saber. Observe as habilidades que Ele te deu, isso denuncia teu propósito. Observe aquilo que te deixa muito indignado, isso denuncia teu propósito. Observe aquilo que você ama muito, isso também denuncia teu propósito. Leia aquele livro Desígnio, do Mike Murdock. Se você quiser, eu tenho o PDF, eu te mando para você ler. Uma delícia o livro. Fiz muitas lives sobre o conteúdo desse livro. Quero que você entenda uma coisa. Você e eu. Olha aí, a Elza está falando que o propósito dela é ajudar outros na saúde. Olha que propósito lindo. Isso é uma missão, isso é um chamado. Não é fácil lidar com gente doente, gente. Quando você lida com pessoas doentes, você corre risco de contrair a doença. Eu mando. Depois você me chama no WhatsApp, tá? Vou colocar meu WhatsApp aqui, porque eu mando pelo WhatsApp. 11 9 4508 8694.
Me chama no WhatsApp que eu te mando o PDF. Quem quiser pode me chamar no WhatsApp que eu mando o PDF do livro Desígnio do Mark Murdock. Eu estou lendo um livro muito maravilhoso. Quer dizer, maravilhoso. Eu estou lendo um livro muito bom, chama GoPro. Tem a ver com vida de qualidade profissionalmente falando. Muito bom o livro, estou aprendendo. Estou estudando, continuo estudando, gente. Quero estudar até morrer. Deixa eu te falar. O sinal de Deus na sua vida é o que vai fazer você prosperar indefinidamente. Quando você trabalha, como a Elza está falando aí, com saúde, você precisa estar muito bem emocionalmente, espiritualmente, para que o estado emocional daquelas pessoas não afete você, e sim o seu afetar eles. E aí, como é que você se mantém muito bem espiritualmente para ajudar as pessoas que estão doentes a crescer em fé para sarar e não permitir que o estado emocional de algumas pessoas que estão doentes afete você e você acabe ficando doente? Porque toda doença, gente, toda doença física começa no espírito. Quando uma pessoa está mal espiritualmente, ela começa a pensar mal, sentir mal e decidir mal. E aí, depois disso, o corpo começa a receber essa decisão ruim, essas palavras ruins, e começa a adoecer. Gente feliz dificilmente adoece. Gente que está cheio de Deus dificilmente adoece. Tem certas doenças bobas. Por exemplo, calvície. Calvície é uma doença. E eu fiquei careca. Fiz transplante capilar no dia 1º de abril. Está começando a nascer agora. Caiu quase tudo e agora está nascendo. Eu vou ficar cabeleira. Daqui a um ano vocês vão me ver cabeleira. Oi, Wanda, tudo bem? Quanto tempo? Seja bem-vinda. Deixa eu te falar. Uma pessoa feliz não adoece. Uma pessoa feliz, quando pega um probleminha tipo uma gripe, rapidamente sara. Uma pessoa feliz não aceita a doença no seu corpo, dizendo, é minha. Deixa eu te dar um conselho, pega esse código, nunca chame de sua aquilo que o diabo colocou no seu corpo. Toda doença é uma seta maligna lançada contra mim e contra você. Toda doença. Não tem doença que vem do céu. Não existe doença que vem do céu. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem tem vida abundante não fica doente. Se você ficou doente, está faltando a abundância de vida em alguma área da sua vida. Deus nos criou são, é isso aí, Elza. Deus nos criou perfeito. Agora o pecado tirou de nós a perfeição. O salário do pecado é a morte, e a morte começa com doença. Mas você pode voltar para o Éden através de Jesus Cristo. Você pode desfrutar da vida abundante através de Jesus Cristo e também fazendo sua parte. Começando por aqui, ó. Beba água. Beba água. Se você é alguém que não bebe água, você está se matando. Você sabia que nossas células bebem água o tempo todo? Nosso corpo é água, gente. E quando nós não colocamos água no nosso corpo, as nossas células vão pegar água lá dos intestinos, do esgoto. Do intestino. É. A água que está misturada lá fazendo fezes. Vai tirar do esgoto para botar em todas as suas células. Aí você não sabe por que você está com a pele manchada, por que você está, não sei o que, toda ácida, toda cheia de oxidação, toda cheia de bereba. Você não sabe. Para com isso. Cuida bem do seu corpo, se alimenta direito. Para de beber veneno. Sabe aquele negócio preto que chama cola? Aquilo lá é veneno. Se você ama, não oferece aquela bagaça para ninguém, que aquilo lá é lixo. Sabe aqueles biscoitos recheados que tem aqui no Brasil, para tudo quanto é lado, aquelas margarinas, aqueles sorvete velho, cheio de emulsificação. Tudo é veneno. Eu e você precisamos evitar essas coisas. E eu não estou falando para vocês que eu sou perfeito, não. Eu ainda tomo sorvete. E de vez em quando ainda bebo um gole daquele trem preto lá. E me arrependo assim que eu bebo. Mas peco de novo depois.
Sabe, você precisa beber muita água, você precisa fazer exercício físico, você precisa tomar banho de sol, você precisa ir para academia fazer exercício. Você sabia que a ciência comprova que quem faz exercício evita câncer? Você sabia disso? Não gosto de academia, academia é coisa pra gente carnal. Carnal é você que pensa uma besteira dessa. Crente não vai pra academia. Quem não vai pra academia é o capeta. Crente vai para ter um corpo sarado, para louvar a Deus com mais força. Deixa eu te falar. Quer dizer, o capeta tá lá também atentando, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, viu, gente? Desculpa aí, vou falar. Não é fácil não. Não é fácil não você ir pra academia e chegar lá e ver umas pessoas vestidas pior do que se estivesse pelada. E fazendo exercício na sua frente assim, de um jeito que ou você fecha o olho ou sai correndo. Olha aí, a Elza está confirmando que a academia evita o CA. Deixa eu te falar, se você se alimenta mal, é você que está se matando. Mas eu não tenho pressa para morrer, porque o cigarro mata lentamente. Não tem pressa para morrer. Sim, mas quando você ficar doente, você vai pagar um preço caro. Doença não é de Deus, não. Há poucos dias eu fiquei doente. Passei uma turbulência emocional terrível aí, peguei uma virose muito louca. Nunca tinha desmaiado na minha vida, desmaiei 2 vezes em cerca de 1 hora. Bati a cabeça no chão 2 vezes. Estava sentado no vaso, passando mal, de repente eu acordei com a cara no chão assim, todo torcido e todo suado, igual tampa de cuscuzeiro. Oh meu Deus, o que aconteceu? Acho que eu desmaiei. Sentei lá de novo, daqui a pouco acordei de novo com a cara no chão. Falei, Deus, acordei, desmaiei de novo, nunca desmaiei na vida. Quando você não está bem espiritualmente, você atrai doença para o seu corpo. E eu estava mal espiritualmente. Primeiro eu estava mal espiritualmente porque eu estava meio desconectado de Deus. E quando você pensa assim, eu nunca largo de Deus. Você nunca larga de Deus, talvez assim, de uma forma muito distante. Porque Deus, ele está sempre falando com a gente. O que define você ouvir ou não é a distância. Aí você fala que você não larga de Deus, mas você não está ouvindo ele falar com você, então você está largado sim. Você virou um filho pródigo que falou, pai, me dá a parte da herança que eu vou por ali, curtir um pouquinho minha vida. Simples assim. Quando você está longe da conexão diária, Deus passava no Éden todo dia, Deus passava no Éden para dar consultoria para Adão e Eva, para bater papo, para conversar. Agora eu te pergunto, você tem relacionamento com Deus todo dia? E eu não estou falando que eu tenho não, gente. Eu não estou falando aqui que eu sou bonzinho não. Quando eu saio para correr, para caminhar, geralmente eu fico meditando. Mas no dia que eu não vou correr, às vezes eu nem faço devocional. Eu não sou o melhor aqui não. Eu acho que eu sou pior que vocês. Ora por mim para eu virar mais crente. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando eu estava bombardeado pelo inseto, pelo capeta, naquela crise que eu passei, eu deixei porque quem afunda o navio não é a água que está do lado de fora, é a água que entrou. E eu deixei a água entrar, eu deixei o veneno entrar. Teve um dia que eu estava conversando com meu filho e Deus usou a boca dele para falar comigo. Se ele estiver aí ainda, eu quero agradecer aqui ao vivo. Ele falou, pai, considere que seja a sua última prova e passa na prova, pelo amor de Deus. Para você receber a bênção do Senhor e prosperar. Falou desse jeito, Deus usou a boca do meu filho para falar comigo. Perdoa quem te fez mal. Declara o perdão para essa pessoa. Aí eu decidi liberar perdão. Deixe que a justiça resolva o que resolver. Se quiser resolver também, que justiça não resolve nada. Gente, vocês acreditam que eu pedi uma liminar na justiça? Uma liminar na justiça. Para que a Shopify liberasse o meu acesso para eu entregar todos os pedidos que o meu sócio não entregou. E a justiça negou? A justiça negou. Agora eu estou entregando de forma manual, 1 por 1. Tem que pedir o endereço, o nome completo, tudo. Tem que pedir os dados da pessoa pelo WhatsApp para enviar os pedidos. Nós estamos enviando tudo, porque a justiça negou o acesso da loja do Shopify, onde estava lá todos os pedidos pagos e não entregues. Era só dar um clique e já enviava tudo.
mas a justiça negou. Não tem justiça nesse mundo, gente. Essa é a verdade. Não tem justiça nesse mundo. A Bíblia diz que a justiça do homem é comparada ao trapo de imundícia. A do Brasil é o trapo de imundícia com 15 dias de uso. Pelo amor de Deus. Sabe o que é trapo de imundícia? É absorvente usado. Não tem justiça. Só se eu fosse multimilionário e mandasse o dinheiro na frente, talvez sairia liminar. Se for para tirar um ladrão da cadeia, se for famoso, e principalmente se for para a cadeira do presidente, aí é rápido. Mas para resolver um problema talvez de 1000 pessoas, 500 pessoas, não tem justiça nesse mundo. Negou a liminar. Mas não estou nem aí, vou resolver o problema do mesmo jeito, na tora, no manual. Nós estamos mandando os pedidos de todo mundo. Porque eu sou um homem de vergonha na cara. Eu fui criado para ser homem, não fui criado para ser moleque. Agora deixa eu te falar. Eu deixei a água entrar no meu navio. Eu deixei o veneno da cobra picar meu coração. Eu envenenei meu coração contra o meu sócio que provocou essa bagaceira. Prova do quê? Elza, eu estou guardando o comprovante do envio dos produtos, é claro, para evitar que eu tenha que enviar outra vez lá na frente se a pessoa entrar na justiça. Mas eu não sei. A justiça vai resolver lá na frente. É claro que eu vou. Estou processando meu ex-sócio por danos morais e por prestação de conta, para ele prestar conta o que ele fez com o dinheiro. Diz ele que gastou com tráfego pago. Eu não tenho certeza disso, eu quero saber. 52 mil reais em tráfego pago em 3 meses para não dar lucro nenhum. É diferente, é difícil de acreditar, né? Mas esse problema já passou. O veneno já saiu do meu coração e eu estou bem, estou feliz. Eu quero te falar, sair do Egito, terra de escravidão, atravessar o deserto, terra de transformação, entrar em Canaã, terra de vida abundante, requer um sinal, um milagre, uma unção, um propósito. Aí eu te pergunto, qual é o sinal de Deus que tem na sua vida? E o sinal é como se fosse uma luz. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Luz sempre gasta energia. Você já percebeu? Você já viu alguma luz que não usa energia? Algum tipo de energia? Uma luz à base de fogo, a energia é o combustível. Ou a lenha, ou o querosene, ou o azeite. Alguma coisa está sendo queimada para produzir essa luz. Uma luz, essa que eu estou usando aqui, é luz elétrica, hidrelétrica. Vem lá, ou solar. Não sei se essa aqui está vindo, eu acho que é da hidrelétrica. Vem lá da hidrelétrica, que tem uma turbina produzindo energia, mas eu estou pagando. Toda luz exige um pagamento, uma energia. Você quer se tornar um farol? Você quer se tornar um luzeiro? Você quer se tornar um referencial? Tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar. Eu, graças a Deus, me tornei aqui um referencial de audiência. Em 1 ano e pouco eu ganhei 2,5 milhões, 2,6 milhões de audiência. Mas eu paguei um preço. Qual foi o preço que eu paguei? Eu fiquei 1 ano dedicado em fazer conteúdo sem ganhar nada. 1 ano fazendo em média 10 conteúdos por dia sem ganhar nada. Depois de uns 6, 8 meses comecei a ganhar 500 reais, 1.000 reais no mês fazendo alguma publicidade. Agora imagina um cara que ganhava 15 mil, 20 mil por mês como marido de aluguel. Meu negócio, gente, dá dinheiro. Lá nos Estados Unidos eu trabalhava como handyman. Aqui no Brasil, o último trabalho que eu estava fazendo antes disso aqui, eu estava trabalhando como marido de aluguel, que é o handyman de lá. Só que eu não faço trabalho simples. Eu não pegava torneirinha para trocar, sifão para trocar, não. Eu fabricava porta de entrada de casa,
Eu fazia deck, eu fazia mezanino, escada Santos Dumont, reforma de telhado, troca de caixa d'água. Trabalho fácil eu deixo para quem está iniciando, eu pegava só trabalho difícil. E eu ganhava, em média, 15 mil, 20 mil por mês. E eu larguei tudo isso para me dedicar, ficar aqui, produzindo conteúdo e fazendo lives. E aí eu ganhei audiência. Então custou caro para mim. Digamos que em um ano eu deixei de ganhar 200 mil reais, se eu considerar 15 mil por mês. Esse é meu custo. Um ano, fiquei ganhando, vivendo só dos meus aluguéis. Eu tenho uma renda aí de uns 6 mil reais por mês de aluguel. Daquilo que eu construí ao longo da vida. Quer dizer, o que sobrou, né? Porque eu já tive muito, mas eu gastei tudo quando eu me tornei pastor. Gastei comendo, porque o salário era uma merreca, e gastei também ajudando pessoas. Sobrou só a minha casa de moradia, vendi ela e transformei em apartamentos de aluguel. Foi com isso que eu vivi um ano inteiro. Não dá para viver bem ganhando isso aí. Mas eu abaixei meu padrão de vida e falei, vou investir nesse negócio aqui. Eu já tinha gastado 30 mil reais mesmo numa formação para aprender a fazer. Falei, vou fazer valer a pena esses 30 mil reais, e meti as caras. E graças a Deus, deu resultado. Agora eu te pergunto, qual é o preço que você está pagando para ser um farol? Para ser um referencial? Deus me deu força mesmo, Elza. Qual é o preço que você está pagando para ser um referencial de vida abundante, de prosperidade, de paz, de alegria? Qual é o preço que você tem disposição de pagar? Não gosto de pagar preço não, quero viver. Você vai viver uma vida que não infrói nem contribui. Desculpa aí. Se você não tem disposição de se tornar um referencial, de pagar um preço, a sua vida vai ser aquela vida não cheira e nem fede. Quando você morrer, você vai ser lembrado talvez uma semana. Talvez alguém vai lembrar de você só até o dia do funeral. Agora, se você construir um legado, se você ajudar pessoas, se você transformar a vida das pessoas, se você tiver uma mensagem, a sua vida pode se tornar um modelo que vai transformar a vida de milhões de pessoas. Talvez você transforme só uma pessoa, que transforma milhares e que multiplica para milhões. E aí você chega diante de Deus algum dia e Deus fala assim, filho, mostra os teus frutos. Aí você fala, Senhor, infelizmente eu não tenho muito fruto, Senhor. Eu fui uma pessoa que teve poucas oportunidades de frutificar. Aí Deus olha para você e fala, filho, olha para aquela multidão ali. Quem são eles, Senhor? Eles são os filhos do teu filho. Eles são os netos dos teus netos. Eles são a descendência conquistada a partir daquela uma pessoa que você ganhou. Você já pensou que lindo que vai acontecer se acontecer isso com você e comigo? Digamos que ao longo de 15 anos que eu fui pastor, eu consegui ganhar 10 pessoas, influenciar a vida de 10 pessoas, e essas 10 pessoas conseguiram influenciar a vida de cada um, mais um, então já virou 20, e aí essas 20 influenciou mais um, virou 40, aí tem um no meio desses 40 que consegue influenciar 1000, e aí eu chego lá diante de Deus um dia e Deus mostra para mim assim uma multidão com, sei lá, 10 mil pessoas que eu consegui, através da minha mensagem, das minhas habilidades, da luz que manifestou na minha vida, mudar a vida dessas pessoas. Vai ser lindo demais. Agora, se você é alguém que não quer nunca expressar a luz, você vai chegar diante do Senhor de mão vazia e o Senhor vai falar assim, servo inútil. O que você fez para agradecer pelo menos pelo privilégio da salvação? Você não foi capaz de influenciar ninguém a conhecer o meu filho que morreu na cruz no teu lugar? Servo inútil. Isso vai ser horrível de ouvir. Então, meu conselho para você
é que você deixe aparecer o sinal que Deus te deu. E que eu também melhore para deixar esse sinal aparecer. E o sinal que eu quero que apareça na minha vida é o sinal do amor. É o sinal da ousadia. É o sinal da fé. É o sinal da prosperidade também. Eu quero ser um referencial de prosperidade. Eu estou trabalhando com coisas que vão enriquecer a minha vida e a vida de pessoas que quiserem trabalhar comigo. Se você quer trabalhar junto comigo, me chama no WhatsApp que eu vou te mostrar as oportunidades para você enriquecer junto comigo. Eu quero também carregar o sinal da prosperidade, eu quero também carregar o sinal da vida abundante. Eu quero também carregar o sinal daquele que influencia pessoas a abrir mão de uma mentalidade de pobreza para ter uma mentalidade de riqueza. Porque essa é a mentalidade do Cristo. Ah, mas Cristo foi pobre. Quem falou para você que ele era pobre? Ele se fez pobre para que você seja rico. Mas mesmo se fazendo pobre, ele era tão rico que ele tinha tesoureiro, ele tinha contador. Jesus era pobre. Pobre nada. Você já viu um pobre ter contador? Você já viu um pobre ter tesoureiro? A Bíblia diz que Judas era o tesoureiro de Jesus, ele carregava a bolsa. E tinha tanto dinheiro na bolsa que Judas roubava e o povo não percebia. Jesus falou que Judas roubava, ele enfiava a mão na bolsa e roubava. Então Jesus não era pobre. Ele se fez pobre deixando de ser o Deus eterno para se tornar homem. Porque isso é pobreza, deixar de ser Deus para ser homem é pobreza. Mas ele quando nasceu já recebeu presente como rei, ouro, incenso e mirra. Não, Jesus não foi pobre. Ele viveu como alguém desprendido de coisas naturais. Ele não juntou patrimônio. Tudo que ele tinha era para investir na vida de pessoas. Mas ele era rico. Então, meu conselho para você e para mim também é que a gente permita o sinal de Deus aparecer na nossa vida. E eu não sei qual é o dom que Deus te deu. O dom da Elza é ajudar pessoas enfermas. Talvez ela seja médica ou enfermeira. Tem nada melhor do que você estar num hospital e ser bem tratado por alguém, gente. Tem nada melhor. Eu lembro quando a minha mãe passou uma fase difícil, ela ia muito para o hospital. E quando ela estava sendo bem tratada, ela falava, a gente ficava muito feliz. Não tem nada melhor do que você já estar vulnerável, doente, e ter uma enfermeira ou um médico que dá atenção, que dá amor, que dá carinho, que cuida com amor. Não tem nada melhor. Então, deixa Deus te usar na tua profissão. Seja uma voz, seja um luzeiro, se torne alguém que expressa a vida de Deus. Deixa as pessoas perguntar para você, por que você é tão alegre? E você vai falar, é porque eu tenho a fonte da alegria morando dentro de mim. Por que você é tão ousado? É porque eu tenho a fonte da ousadia morando dentro de mim. Por que você é tão intenso? É porque a intensidade mora dentro de mim. Por que você é tão esperto para resolver os problemas? É porque o cara que sabe tudo mora dentro de mim. Eu tive uma ocasião uma vez e eu ensinei meu filho, um dia ele falou para mim, pai, funcionou. Eu tenho mania de perguntar para Deus, a Elza é terapeuta ocupacional, olha que delícia, que eu conheço uma TO, essa é uma das melhores profissões que existe, desenvolver estratégias para que as pessoas possam ter qualidade de vida mesmo estando doente ou tendo uma deficiência. É isso que a terapeuta ocupacional faz. Deixa eu te falar. Estava um dia trabalhando como handyman nos Estados Unidos e eu troquei a máquina do portão de uma garagem. Lá a garagem tem um portão que sobe assim e passa por cima de você. É uma máquina que puxa. Eu troquei a máquina que estava estragada. Na hora de configurar, o portão parou com 60 centímetros e 80 centímetros. Não dava para passar o carro, nem gente. Falei, agora tem que configurar. Liguei pro meu patrão e falei, fulano, você sabe configurar o motor do portão da garagem? Eu troquei aqui, não estou sabendo configurar. E na época eu não falava praticamente nada de inglês e no manual estava tudo em inglês. Ele falou, rapaz, não mexe com o que você não sabe não, chama um especialista. Quando você vai ter um problema assim, você chama um especialista. Eu falei, joia,
Vou falar com o especialista. Aí eu desliguei o telefone e liguei para o Espírito Santo de Deus. Orei, simples assim. Falei, Senhor, o cara que criou esse motor aqui recebeu do Senhor a sabedoria para criar. O Senhor sabe como regula. Me ensina aqui que eu vou glorificar o nome do Senhor. Aí ele falou para mim assim, literalmente, aperta esse botão e segura. Eu apertei o botão, porque eu já tinha apertado tudo no mundo, mas eu não tinha segurado. Ele falou, aperta esse botão e segura. Eu apertei e segurei. Aí o portão desceu. Quando foi tocar no chão, ele falou, solta. Aí eu soltei. Soltei o botão, pescou 3 vezes. Configurou. Aí ele falou, agora faz o mesmo com o de cima. Aí eu fiz. Quando foi chegar lá em cima, eu soltei e configurou. Aí eu testei, funcionou perfeitamente. Aí eu liguei pro cara. Falei, eu liguei pro maior especialista do universo. Ele sabe tudo. Ele trabalha 24 horas e não me cobra nada. Aí ele falou, eu sei quem é. Ele era cristão também. Falei, tu sabe mesmo. É o Espírito Santo de Deus. E eu já tive esse tipo de experiência umas 20 vezes. Quero desafiar você, carrega esse sinal na sua vida. Pergunta para o Espírito Santo as coisas que estão impossibilitadas para você e para as outras pessoas no ambiente. E deixa ele te mostrar a solução. E você fala, o Espírito Santo me deu a ideia e eu resolvi o problema. Glorifica o nome dele com esse sinal. Eu tenho esse sinal na minha vida. E todas as vezes que eu ousei perguntar, ele me contou. Todas as vezes. Não é sempre que a gente ousa. Muitas vezes a gente fica tentando fazer do jeito natural. Aí depois, quando perde as forças totalmente, é que a gente vai lembrar. Uma vez estava resolvendo um problema hidráulico, porque eu me especializei em telhado lá em São Paulo, nos prédios de igreja. Eu estava resolvendo um problema hidráulico lá e eu precisava conectar uma luva de correr de 6 polegadas. É horrível fazer aquilo ali. E eu não estava com ferramenta, estava fazendo no manual. E eu não tinha nem aquela graxa especial que passa, que é um tipo de uma resina que faz escorregar. Aí eu passei detergente, passei uma coisa, passei outra, joguei água, não funcionou. Eu e o meu ajudante já estávamos extremamente cansados, sem força para resolver. Eu falei para ele, Felipe, eu vou orar, o Espírito Santo vai me dar uma ideia agora. E você vai ver aquilo que eu falo lá no púlpito da igreja acontecer. Ele riu, falou, sério, pastor? Eu falei, sério, presta atenção, você vai ver. Eu falei, Espírito Santo, me dá uma ideia. Eu não aguento mais, o Felipe não aguenta mais, me dá uma ideia. Ele falou para mim assim, na hora, imediatamente, usa uma chave de trocar filtro de óleo. Eu falei, Senhor, mas não tem chave, não tem filtro de óleo com 6 polegadas. Aí ele falou assim, pega um arame e aumenta a corrente da chave. Faz uma alça. Eu falei, tá bom. Felipe, espera aí que ele já me deu a ideia. Fui lá na oficina, na frente do prédio da igreja, e falei pro dono da oficina, Rui, você tem uma chave de trocar filtro de óleo para me emprestar? Ele falou, tem, tá ali. Falei, você tem um arame, um alicate? Ele falou, tem, tá ali. Fui lá, peguei a chave tem uma corrente. Aí eu peguei o arame e o alicate, fiz uma alça mais ou menos de uns 8 centímetros, coloquei na corrente, cheguei lá com a ferramenta, falei, Felipe, agora tu vai ver, vai funcionar em menos de 1 minuto. Coloquei lá e em 1 segundo eu encaixei, sem fazer força. Falei, agora dá glória a Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Você carrega um sinal. Moisés carregou um sinal. Ele tinha uma unção. Ele tinha um bordão na mão dele que manifestava a presença, os milagres. Quando Deus quis fazer o milagre dos piolhos, ou a praga dos piolhos, ou a praga das rãs, ou a praga da água virando sangue, ou a praga de tantas outras coisas lá que aconteceu lá. Foram 10, eu não lembro todas. Sei que a última foi o primogênito de tudo que morreu, quando não tinha sangue, tá? Aqui. Perdão, gente, alguém me ligou aqui. Se tivesse o sangue na porta, o anjo da morte passava e não matava. Mas se não tivesse o sangue, o anjo da morte entrava e matava o primogênito dos animais e o primogênito da família, os filhos. O bordão de Moisés carregava o sinal, os milagres. O que você tem na sua vida que demonstra a presença de Deus na sua vida? Guarda o sinal. Manifesta o sinal, deixa a luz de Deus brilhar na sua vida.
Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma tarde poderosa e maravilhosa. Forte abraço, viu, gente? Compartilha essa live. Eu sei que é muito longa, ninguém vai querer assistir, talvez, mas vai que alguém está precisando, né? Deus abençoe. Talvez hoje à noite eu faça a live de novo, tá bom, gente? Um abraço. Tchau, tchau.